Aviso de vídeo polêmico. Quantas PLGs, quantas permissões de lavra garimpeira uma única pessoa física pode ter? É só uma? Pode ser mais de uma? Como que tá essa situação hoje? Meu nome é Julieta Calegari, eu sou engenheira de Minas e seja muito bem-vinda ao meu canal. Bem, para encurtar a história, desde 2020, que eu tenho conhecimento, está sendo discutida essa questão aí, de uma pessoa física ter várias PLGs, pela própria natureza do título, que seria ali uma lavra mais rudimentar, de caráter individual, e aí uma pessoa física vai ter várias PLGs, sendo que a pessoa que tem o título, ela é obrigada, a lavrar, ela não tem só o direito, mas ela também tem o dever de desenvolver as suas atividades ali. Enfim, surgiu essa discussão. Não vou entrar em detalhes, de tudo o que aconteceu. O que eu trouxe para a gente conversar nesse vídeo é a ordem de serviço número 595 de 2021, Que eu vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo. E essa ordem de serviço, ela dá diretrizes da fiscalização do requerimento e do título de PLG, Por quê? Porque está pendente uma resolução específica sobre a PLG. Então, a ANM tem ali a agenda regulatória dela, porque tem vários temas, que estão pendentes de regularização e a PLG é um deles. E aí foi feita, então, essa ordem de serviço, ela é do dia 13 de outubro, Então, pode ser, como é um assunto que está em discussão, pode ser que exista aí novidades, Então, isso aqui é o documento mais recente que a gente tem, que é do dia 13 de outubro de 2021, que é a ordem de serviço número 595, de 2021, e ela, como eu falei, dá então aí essas diretrizes, de fiscalização do requerimento de PLG e dos títulos vigentes de PLG. E agora a gente vai analisar essa ordem de serviço e no final do vídeo a gente vai voltar na questão se uma pessoa física pode ter mais de uma PLG, Primeiro a gente vai analisar essa ordem de serviço. Então, se você quiser baixar, você clica no link aí, você baixa a ordem de serviço que você pode ir analisando junto comigo. Lá no item 1, ele fala então do requerimento de PLG. Então, ele fala que os requerentes de PLG, eles devem ser interpelados individualmente, para a apresentação de um projeto de solução técnica. Então, quer dizer, a partir dessa ordem de serviço, lembrando que não é uma resolução, não é um decreto, não é nada, é uma ordem de serviço lá interna da ANM, mas que ela está servindo para balizar aí tudo que os técnicos irão fazer com relação aos títulos e aos requerimentos de PLG. Então, no item 1, a gente tem, então, do requerimento de PLG. O que a ANM vai fazer? Ela vai solicitar individualmente, Então, se você vai fazer um requerimento de PLG, a ANM vai solicitar ali para você um projeto de solução técnica, Isso para cada requerimento que você for fazer, para cada requerimento de PLG que você for fazer. Esse projeto de solução técnica, ele tem que ser feito por profissional legalmente habilitado, tem emissão de RT e tudo mais, e não é só porque teve essa exigência, do projeto de solução técnica que não pode haver outras, no processo. É uma coisa a mais que não tinha para todos os requerimentos de PLG. Esse projeto de solução técnica só era exigido em casos específicos, mas por essa ordem de serviço, a gente entende que você fez um requerimento de PLG, a ANM ela vai exigir então esse projeto de solução técnica. Caso você não queira apresentar esse projeto de solução técnica, lembrando que você é obrigado a fazer isso, mas a ANM ela te dá uma alternativa. Olha, se você não quiser me apresentar esse projeto de solução técnica, você então pode solicitar a mudança de regime para o regime de autorização de pesquisa. Então, este é o primeiro ponto. Lá no requerimento, a ANM vai exigir um projeto de solução técnica. Você, não apresentando esse projeto de solução técnica, você tem duas opções. Ou apresentar esse projeto de solução técnica ou solicitar ali a mudança de regime, promover a mudança de regime para o regime de autorização de pesquisa. Lembrando que isso também consta aqui na nota técnica. A gente sabe que o requerimento de PLG, ele pode ser feito por pessoa física, firma individual ou cooperativa de garimpeiros.
Se você fizer um requerimento de PLG e que o requerente é uma sociedade limitada, é uma empresa limitada, o que a ANM vai fazer? Ela vai solicitar para que você, em 90 dias, obrigatoriamente, necessariamente, promova a mudança de regime para autorização de pesquisa. Mesmo que lá no objetivo social da sua empresa conste atividade de garimpo, se ela for uma sociedade limitada, uma empresa limitada, necessariamente a ANM vai falar assim, olha, você tem que solicitar a mudança de regime para autorização de pesquisa, tá? Não tem conversa, você vai ser obrigado a fazer isso. Então esse é o item 1 do requerimento de PLG aqui da ordem de serviço 595 de 3 de outubro de 2021 que a gente está analisando. Bem, qual que é o item 2? O item 2 ele já diz respeito a quando você está com o seu título de PLG, porque ele fala da obrigatoriedade do início dos trabalhos de extração. Isso já é previsto em norma, tá? Mas ao que me parece não era tão fiscalizado, não era tão cobrado. Mas agora essa ordem de serviço chamou atenção para este ponto. Então, no prazo de 90 dias, né, após a publicação ali da sua PLG, o titular ele tem obrigação de iniciar os trabalhos de extração, né, de lavra garimpeira, ou então pedir prorrogação para o início desse prazo. E a nota técnica traz que a equipe regional de fiscalização ela tem que averiguar o cumprimento dessa obrigação. Então, isso sempre existiu. Esse prazo, né, de iniciar os trabalhos de lavra em até 90 dias da publicação da PLG sempre existiu, tá certo? Só que agora eles chamaram atenção para isso. Aqui na ordem de serviço tá falando que a regional, né, lá do processo, ela tem que fiscalizar para garantir aí o cumprimento dessa obrigatoriedade aí de início dos trabalhos de lavra garimpeira. E se o titular não tiver iniciado esses trabalhos, a ANM ela vai exigir do titular um pedido de prorrogação para iniciar esses trabalhos, mas aqui já fica a minha recomendação que se não for iniciar, não esperar a ANM exigir, já protocolizar lá, né, um pedido de prorrogação para o início desses trabalhos, tá certo? E também o titular ele pode ser autuado. Então, continuando aqui analisando nossa ordem de serviço, o primeiro item foi com relação ao requerimento, o segundo com relação à obrigatoriedade do início dos trabalhos de extração e o terceiro ponto dos 4 que a gente tem aqui é com relação ao RAL, Relatório Anual de Lavra. Os titulares de PLG que não têm apresentado o Relatório Anual de Lavra, eles vão ser intimados aí no prazo de 30 dias para apresentar esses relatórios atrasados, tá certo? Então, ao que me parece, muitos titulares de PLG não faziam essa apresentação do RAL, apesar de isso ser obrigatório, né, já há algum tempo. Então, a fiscalização da ANM também vai agir aqui nesses casos, né, quando o titular ele é inadimplente com a obrigação de declarar o RAL, né, o Relatório Anual de Lavra. E aí, quando a ANM ela publica essa exigência de declaração do RAL, você tem o prazo de 30 dias para fazer essa declaração, no caso aí que está vencida, né? Então, por exemplo, 2021, a ANM vai analisar lá, vamos supor que existe uma PLG aí desde 2018 e nunca foi apresentado o RAL. Então, ela vai exigir que se apresente o RAL aí desses anos, né, que já deveriam ter sido apresentados. E quando a ANM fizer essa exigência para a declaração do RAL, o titular ele tem o prazo ali de 30 dias para cumprir. A ANM não só vai chamar, né, vai intimar para essa apresentação do RAL, né, nessa exigência, mas ela também vai fazer exigência complementar para apresentação de relatório. Nesse caso, além do RAL, vai ser exigido um relatório, tá? Que ele retrate o estado da lavra garimpeira, tá certo? Esse relatório, assim como o RAL, também deve ser feito por profissional legalmente habilitado, com emissão de ART e tudo mais. Nesse relatório, o que esse profissional vai fazer tem que retratar, então, o estado atual, né, da lavra garimpeira, como está a área, né? Detalhes com relação às operações, o beneficiamento, caso haja, a escala de produção, o recolhimento da CEFEM, o mercado consumidor e as projeções futuras.
Então, o que a ANM vai fazer? Ela vai analisar todos esses titulares que não têm apresentado o RAL, Relatório Anual de Lavra, vai exigir não só a apresentação do RAL para esses titulares de PLG, mas também um relatório complementar, que deve ser feito aí por profissional legalmente habilitado, que deve conter todas essas informações, né? O estado da mina, operações unitárias, beneficiamento, recolhimento de CEFEM e tudo mais que está aqui na ordem de serviço. Bem, então o item 1 da ordem de serviço falou sobre o requerimento, o item 2 da obrigatoriedade dos inícios dos trabalhos de extração, o item 3 com relação ao RAL e o relatório complementar, e o item 4 ele traz para a gente com relação ao requerimento de renovação da PLG. Então, olha só o que é trazido aqui na ordem de serviço. Os requerimentos de renovação de PLG protocolizados a partir dessa ordem de serviço, que é do dia 13 de outubro de 2021, e aqueles ainda pendentes de decisão, né? Isso aqui, gente, tem muita coisa aqui que é questionável, tá? Mas o objetivo desse vídeo é trazer para você o que está acontecendo no momento. E o que está acontecendo no momento é a ANM, né, os técnicos e tudo mais, eles têm essa ordem de serviço aqui para balizar ali as suas decisões e as análises dos títulos de PLG, ok? Então, eu não vou entrar no mérito se eu concordo, se eu não concordo, se eu acho que é válido, se não é, se tá certo, se tá errado. O objetivo desse vídeo não é entrar nesse mérito. O objetivo desse vídeo é trazer para você o panorama, tá? Atual da situação aí das PLGs, tá certo? Então aqui, continuando, no requerimento de PLG. Então os requerimentos de renovação, e aqui ele fala dos protocolados a partir da ordem de serviço e ainda aqueles pendentes de decisão, né? Isso aqui, como eu já falei, é questionável, mas eu estou me segurando para não entrar no mérito, não é mesmo? Então, além dos elementos essenciais que você tem que juntar lá para solicitar o seu requerimento de renovação de PLG, a ANM ela vai solicitar também, aliás, ela vai solicitar não, que ela fala que já deve conter, tá? Então, a partir do dia 13 de outubro, se você vai fazer um requerimento lá de renovação de PLG, você tem que juntar também uma justificativa, né? Que demonstre aí a efetiva necessidade da manutenção do regime para a viabilidade do empreendimento. Então, resumindo, você vai fazer um requerimento de prorrogação de uma PLG que você já tem, além dos elementos essenciais lá da portaria DNPM 55, né, que lista lá o que você precisa para pedir a renovação da sua PLG, você tem que anexar uma justificativa que demonstra a efetiva necessidade da manutenção desse regime para a viabilidade do empreendimento. E a ANM fala, né, no caso aqui essa ordem de serviço, que não é só para os requerimentos protocolizados a partir do dia 3 de outubro de 2021, mas também para aqueles que estão pendentes de decisão. Mais uma vez, não vou entrar no mérito se eu acho certo, se eu acho errado, se é questionável, se não é, tá? Tô te dando aqui o panorama geral dessa ordem de serviço 595 de 2021, que eu vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo, tá? E por fim, continuando aqui o item 4 da ordem de serviço 595, quando você requerer a renovação da sua PLG e você não demonstrar essa efetiva necessidade da manutenção do seu regime para a viabilidade do empreendimento, a ANM ela vai intimar o titular a fazer a mudança de regime para autorização de pesquisa, tá? Então, é uma ordem de serviço curta, tem apenas 2 páginas. A minha recomendação é que você baixe aí, já que eu vou deixar o link, né, nos comentários, e acompanhe, né, aqui durante o vídeo para você entender tudo que a ANM trouxe aqui nessa ordem de serviço, tá certo? Lembrando que é um assunto pendente de regulamentação, lembrando que tem coisas aqui nessa ordem de serviço que são questionáveis, tá, juridicamente, mas não é o objetivo desse vídeo. O que eu quero te passar é um panorama geral aí da situação para você se preparar. E agora que a gente terminou a análise dessa ordem de serviço, a gente vai responder a pergunta, né? E aí, o titular, né? Um titular, ele pode ter mais de uma PLG ou não? Olha,
essa ordem de serviço, ela não fala nem que sim, nem que não. Concorda comigo? No entanto, apesar dela não falar que não pode ter mais de uma PLG, ela tem muitos instrumentos que, no fim das contas, na prática, dificilmente vai permitir um titular, né, de PLG, pessoa física, ter mais de um requerimento de PLG. Não só pessoa física, né, na verdade, mas eu chamo a atenção para esse caso. Então, a minha leitura da situação é: a norma não veda você ter mais de uma PLG por CPF, por CNPJ, né? No caso de cooperativa, firma individual e tudo mais. Ela não veda, ela não proíbe isso. No entanto, há vários pareceres, tá? Com entendimentos distintos. Como eu disse no começo do vídeo, é um tema polêmico que ainda está em discussão. Então, eu estou gravando esse vídeo, né? Essa é a última informação que a gente tem, essa ordem de serviço. Mas eu recomendo você a sempre estar ligado aí nas minhas redes sociais, né? Principalmente lá no Instagram, que eu posto conteúdo todo dia, e também aqui no YouTube, que com certeza, se tiver alguma atualização aí com relação a isso, eu vou trazer aqui para você, tá certo? Então, é um tema polêmico, é um tema que está sendo discutido. O que a gente tem de mais atual é essa ordem de serviço número 595 de 2021. Há pareceres, né, com entendimentos distintos. Pareceres falando que sim, é possível mais de uma PLG por titular. Pareceres falando que não, que pela ideia, né, pela concepção ali do regime de PLG, de caráter individual, né, de ser uma lavra ali que deveria ser de caráter individual, de caráter rudimentar, tá certo? Por esses motivos, não deveria ser permitido ter mais de uma PLG por titular. Ok? Então, concluindo, apesar da norma não vedar, né, um titular ter mais de uma PLG, ela trouxe então essa ordem de serviço, né, ela trouxe então vários mecanismos que vão dificultar, né, porque em várias situações aqui a ANM ela vai intimar o titular a solicitar a mudança de regime para autorização de pesquisa, tá? E a tendência é essa mesmo, que se force, né, o titular a fazer essa mudança de regime. Então, respondendo a pergunta aí do vídeo, a ANM não falou assim, só pode ter uma PLG, ela não falou isso, mas essa ordem de serviço, enfim, toda essa discussão, ela trouxe mecanismos para que na prática seja isso que aconteça, tá? Essa é a minha leitura aqui dessa situação do modo como está apresentado hoje. E para finalizar o vídeo, eu vou te falar o que você tem que fazer diante desse cenário. Quais são as minhas recomendações diante desse cenário? Primeira coisa, ficar muito atento às exigências da ANM e ter um profissional habilitado, um profissional capacitado para acompanhar o processo e cumprir essas exigências quando elas acontecerem, né? Por exemplo, ali a questão do projeto de solução técnica, a mudança de regime, se for o caso, a declaração do RAU, a elaboração desse relatório aí de situação da lavra garimpeira, tá certo? Então, eu recomendo que você fique muito atento ao seu processo, às publicações, às exigências, sob pena também de perder o processo, caso você não cumpra uma dessas exigências, e tenha aí um profissional capacitado, um profissional habilitado para acompanhar o seu processo e te orientar, tá certo? Se você for pessoa jurídica, sociedade limitada e requerer PLG, a ANM ela vai intimar você a fazer a mudança de regime de qualquer maneira. Então, se for o seu caso, você já faz o requerimento de autorização de pesquisa, né? Porque você vai gastar para fazer a PLG e depois você vai ter que necessariamente fazer a mudança de regime. Então, ou você já faz o requerimento direto, né, para o requerimento de pesquisa, ou então você precisa requerer a PLG em nome de pessoa física, né, ou cooperativa e tudo mais. Outra coisa que você deve fazer, caso você seja um requerente ou titular de PLG, é ficar atento a esse prazo aí de início dos trabalhos de lavra garimpeira, tá? Então, a partir da outorga do seu título, você tem até 90 dias para iniciar os trabalhos de extração. E se você não fizer isso, a ANM ela vai exigir que você solicite a prorrogação desse prazo. Mas aqui eu já falo que é para você se adiantar e no final desses 90 dias, caso a lavra não seja iniciada,
que você já solicite essa prorrogação aí, tá certo? E outra coisa também que você deve ficar atento é que agora, quando você for solicitar a renovação da PLG, que você faça uma justificativa que demonstre, então, a efetiva necessidade da manutenção da PLG, da permissão de lavra garimpeira, para a viabilidade do empreendimento. Então, essas, de modo geral, são as minhas recomendações para requerentes e titulares de PLG. Julie, mas essa situação tá bem complexa, tá um pouco confusa, porque eu tenho clientes de PLG e às vezes eu não sei, né, como orientá-los, como vão ser as coisas no futuro. Com relação ao que você deve fazer diante desse cenário, eu acabei de te falar, que são essas recomendações que eu acabei de te dar aqui no vídeo, tá certo? E aí, o que vai acontecer no futuro para a gente ir se preparando? A ANM, ela tem que regulamentar através de resolução essas diretrizes. Lembrando que isso aqui é uma ordem de serviço, ok? Ainda não é uma resolução, mas a ANM, ela tem que regulamentar isso. E pelo jeito que as coisas estão caminhando, o regime de PLG, ele ficará ainda mais restrito do que é. Essa é a minha leitura aqui de tudo isso que está acontecendo. E apesar dessa ordem de serviço não é uma resolução, ela já está valendo aí desde a sua assinatura, né, por assim dizer, que foi 13 de outubro de 2021. Então, essa regulamentação da ANM não vai regulamentar só se pode ter mais de uma PLG e tudo mais. Ela vai regulamentar também com mais detalhes como vai ser essa operação. Porque hoje existe também essa discussão, né, se uma permissão de lavra garimpeira, né, se pode ter equipamento, quais os postes desses equipamentos, se pode usar material controlado, né, explosivo, se não pode, enfim. Existe também toda uma discussão, não só com relação à parte jurídica, né, mas também com relação à parte técnica, envolvendo PLG, ok? Bem, se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui para mim nos comentários. Lembrando que eu vou deixar aí o link para você baixar essa ordem de serviço e também o processo SEI, tá? Para você acompanhar aí os andamentos. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, você deixa aqui para mim também nos comentários. Vou ficar muito feliz em saber a sua opinião. Deixe seu like, não é mesmo? E também compartilhe este vídeo aí com todo mundo que você acha que precisa dessa informação. E é claro, muito importante, não se esqueça de se inscrever aqui neste canal, aperte esse sininho, se inscreva e seja notificado todas as vezes em que tiver um vídeo novo por aqui. Um abraço e até a próxima!